Nós vamos ler do versículo de número 3 ao versículo de número 6. Todos acharam? Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, capítulo 1, versos de 3 atrás. Perdão, 2 Pedro, perdoem-me, meus irmãos. Mas está ali, ó, está aqui, ó. Se você quiser acompanhar pelo slide, fica mais fácil. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Versículo 6. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a perseverança a piedade. Nós já exploramos a natureza da fé. Sabemos que nós já estudamos ou já aprendemos que devemos associar fé com virtude, associar a virtude com o conhecimento, associar o conhecimento com o domínio próprio. E hoje nós iremos aprender que o nosso crescimento, ou que para o nosso crescimento, nós precisamos acrescentar a todos esses outros elementos a perseverança e também a piedade. A piedade. Eu estou trabalhando, né? Eu estou sempre na introdução fazendo, no fim das contas, uma série é um mesmo sermão, né? Então eu sempre estou trabalhando na introdução a mesma ilustração, né? Que é uma casa incompleta, né? Uma casa incompleta. Por quê? Qual é o raciocínio de uma casa incompleta? Ninguém mora numa casa sem janelas. Ninguém mora numa casa incompleta. Ninguém mora numa casa sem paredes. Então, nós estamos trabalhando a ideia de que a natureza da fé, ela é uma natureza fundamental. Ou seja, a fé é o fundamento da nossa relação com Deus. Porque, no fim das contas, o que é fé? Fé não é somente entender ou concluir que Jesus existe. Na Bíblia, a palavra fé, ela também diz respeito a um relacionamento que nós temos com o próprio Cristo. Cristo é o meio pelo qual nós podemos desenvolver a nossa relação com o próprio Deus. Porque, no fim das contas, a fé é um ato de confiança. A fé é um ato de confiança porque quando nós somos convertidos por Deus, quando nos nossos olhos, as escamas do pecado caem dos nossos olhos, porque o Espírito Santo entrou no nosso coração e nós recebemos luz do Espírito Santo, nós reconhecemos que nós somos incapazes de amar e reconhecer a Deus como soberano sobre as nossas vidas. Ou seja, quando nós percebemos que somos incapazes, nós precisamos nos recorrer àquele que morreu na cruz para nos salvar. Se Ele é quem tem méritos, se Jesus é quem tem poder para transformar nossa vida, significa que eu preciso confiar verdadeiramente que somente Ele pode transformar a minha vida. Somente Ele pode me livrar dos meus vícios morais. Somente Ele é capaz de me transformar e me dar forças para que eu possa me afastar do pecado. Perceba que nós não estamos falando aqui, meus irmãos, uma palestra motivacional. O texto bíblico não é uma palestra motivacional, sabe por quê? Porque uma palestra motivacional compreende somente a sua capacidade. Você precisa entender que nós estamos tratando aqui que a vida cristã ela não começa com a sua capacidade, ela começa entendendo que nós precisamos confiar em Cristo Jesus, porque somente Ele tem a capacidade de transformar a nossa vida. Isso é fé.
Fé é viver um relacionamento com Cristo. Então, se você não tiver as bases, se você não tiver um alicerce de uma casa, você pode até construí-la, mas ela vai cair. Se você não incluir aqui como base, como principal, como princípio aqui, fé, na sua relação com Deus, a sua relação desmorona. Não depende da nossa força. Eu quero que você entenda isso. Não depende da sua força, não depende da minha força, da minha capacidade. Nós não a temos. Precisamos de fé. Tudo começa com fé. Fé. Mas nós aprendemos também sobre virtude. Eu tenho que confiar em Cristo, mas ao mesmo tempo praticar, porque confio que Ele vai me dar forças para fazer o que tem que fazer. Para fazer o que tem que ser feito. E é mais ou menos isso que nós estamos trabalhando. Então, da mesma forma, meus irmãos, que a fé, ela se torna a base, da mesma forma que a fé é o alicerce, como se fosse o alicerce de uma casa, as outras características que nós vimos a partir do versículo 5, como virtude, como conhecimento, como domínio próprio, essas características, elas são os outros elementos que compõem nossa relação com Deus. Nós sabemos que não depende de nós, depende da força de Cristo em nós. E eu dei um exemplo aqui, em um outro sermão, que é como a flor 11 horas. Por que ela desabrocha às 11 horas? Porque tem mais incidência de sol nesse horário. De forma que o poder para que ela desabroche não vem dela mesma, mas vem de uma força externa a ela, que é a luz do sol. É exatamente a mesma coisa. Ela não deixa de desabrochar. Quem é que desabrocha? A flor. Mas da onde é que vem a força da flor? Da luz solar. A nossa vida cristã é a mesma coisa. O alicerce é a fé, é a confiança que Cristo supre as nossas necessidades. Mas quem é que desenvolve? Quem é que desabrocha? A gente. E essa responsabilidade é minha e sua. Eu quero que você entenda isso. Porque essa dinâmica é muito importante para que nós possamos desenvolver a nossa vida cristã. Então esses elementos, virtude, domínio próprio, conhecimento, eles são as outras características, como se eles fossem as outras características que compõem uma casa. Ou seja, a janela, as paredes, a decoração de uma casa. Com isso também você não vive. Você quer uma casa bem desenvolvida, bem alinhada. Ou seja, não basta a fé, eu preciso praticar, eu preciso exercer essa fé sobre a minha vida para que Cristo me transforme. Mas isso, de alguma forma, é nossa responsabilidade. Então, da mesma forma, então, que uma casa precisa desses elementos para compor, estando sobre um fundamento, É exatamente assim a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada de fé com o Senhor, Ela precisa de ações. Ela precisa de ações da nossa parte para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos progredir, para que nós possamos vencer em Cristo os nossos vícios, as nossas dificuldades. Nós precisamos dos elementos que nós já trabalhamos nesse sermão. Virtude, conhecimento, domínio próprio. Se nós não colocarmos em prática esses elementos na nossa relação com Deus, nós não iremos desenvolver a nossa relação com Ele. Nós não iremos crescer. Nós não iremos amadurecer. É mais ou menos isso que Pedro nos ensina. Por isso, nessa série que nós estamos trabalhando, nós estamos respondendo essa pergunta. Então, como acontece o nosso crescimento? E nós já vimos alguns elementos. E hoje nós iremos ver então sobre perseverança. Um primeiro elemento do sermão de hoje, que nós devemos acrescentar na nossa vida. Perseverança, Essa é a primeira lição sobre como acontece o nosso crescimento. Nós precisamos, meus irmãos, acrescentar à vida cristã perseverança. Perseverança. É verdade, tudo começa com fé. Ou seja, confiar que Jesus cuida de mim. Confiar que Jesus me dá a capacidade para que eu possa praticar aquilo que geralmente nós temos dificuldades. Tudo começa com fé. Mas perseverança é continuar confiando.
Perseverança é continuar obedecendo a Cristo todos os dias, dia após dia, até Jesus voltar. Essa é a ideia de perseverança. Um cristão perseverante é um cristão que permanece firme. Um cristão perseverante é aquele que, mesmo diante das dificuldades que o tentam, mesmo diante das dificuldades que tentam afastá-lo da sua verdadeira identidade em Cristo, mesmo assim, ele continua. Mesmo assim, ele suporta ficar do lado da obediência a Cristo. Isso é perseverança. Os crentes, meus irmãos, ou nós, os crentes, somos chamados a permanecer firmes na verdade do Evangelho. Nós somos chamados a permanecer firmes na verdade do Evangelho, porque, na verdade, de que viver para o Senhor é viver de forma a ser purificado dos vícios do mundo. Mesmo quando nós estamos cercados por influências mundanas, perspectivas sobre a vida e sobre como vivê-la, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não satisfazem as vontades de Cristo, por vezes nós cedemos a isso. Perseverar, irmãos, é viver de forma a ser purificado dessas questões. Dos tipos de pensamentos que, por vezes, a cultura nos impõe e que nós só pensamos e falamos com convicção que acreditamos nessas coisas. Os crentes, eles passam por pressões de várias formas. A sociedade pressiona a gente a aceitar o aborto. A sociedade pressiona a gente a aceitar que um homem é uma mulher. Daqui a pouco nós estamos acreditando em todas essas coisas. A sociedade nos força, nos pressiona a acreditar em ensinos enganosos. Como acreditar em horóscopo. Como acreditar que é possível ser de uma e de outra religião ao mesmo tempo. Mas o que é perseverar? Perseverar é compromisso. Perseverar é comprometer-se todos os dias. Todos os dias. Em viver de acordo com quem nós nos tornamos em Cristo. Mesmo quando é difícil ou quando a tentação tenta nos desviar. Isso é perseverança. Tem um texto de um pastor presbiteriano chamado Mauro Meister, que ele tem um artigo onde ele trabalha como que a cultura ela vai nos influenciando. E ele escreveu que os cristãos, a todo momento, são ensinados pela cultura, né? E esses cristãos, nós precisamos, como cristãos, tomar cuidado para que a cultura não molde o modo como nós pensamos, né? Porque às vezes, meus irmãos, ou na maioria das vezes, esse modo da cultura pensar desagrada a Deus. E ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei. Se você for comprar uma TV, você prefere com ou sem controle? Se você for fazer compras, qual loja te chama mais atenção? A loja com entrega imediata ou a loja sem entrega? Se você for a um restaurante, você prefere com buffet ou aquele demorado à la carte? O que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, a cultura da sociedade, ela, de forma sucinta, nos ensina uma cultura da gratificação instantânea. Nós somos mal acostumados pela cultura a achar que a vida é assim. Você tem que sempre ter uma resposta benéfica e instantânea. E ele continua, dizendo o seguinte, a cultura da gratificação instantânea invadiu a igreja. Esta foi a última arma do inimigo para destruir os filhos de Deus. E tem funcionado bem. Já há algum tempo, temos igrejas instantâneas.
Os crentes instantâneos. As curas instantâneas. Líderes instantâneos. Tudo instantâneo. Nada pode esperar na igreja. E tudo tem que ser como eu quero. As consequências são óbvias, conclui o reverendo. Não só a igreja tem que ser como eu quero, como todo tipo de gratificação instantânea que a cultura popular oferece. Mas o Deus desta igreja tem de ser também moldado à semelhança da minha cultura. Então, se Deus demora segundo a nossa percepção, está errado. Porque segundo a cultura, tudo deve ser instantâneo. Tudo tem que ser como eu quero. Tudo tem que ser uma gratificação rápida. Percebe como a cultura pode moldar o modo como nós vivemos e a gente nem percebe? Eu já falei aqui outro dia que eu encontrei com duas pessoas e as duas pessoas disseram assim: eu queria visitar a sua igreja, mas lá canta o tipo de música tal. E eu fico espantado com essas coisas, porque a pergunta não é, lá tem verdadeira pregação da palavra? Lá tem escola dominical? Não, as pessoas elas querem vir para a igreja porque elas acham que a igreja é um restaurante. Vamos ver o que tem no cardápio dessa igreja aqui. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Eu prefiro isso aqui, mas não gosto disso aqui. A igreja não é um restaurante. Mas as pessoas, elas se acostumaram em achar que a igreja deve satisfazê-las de uma forma pueria. Ou de uma forma pueril. De uma forma como a cultura nos acostumou a pensar. Seria difícil alguém perguntar: o que tem para trabalhar na sua igreja? O que tem lá para fazer? Eu preciso servir. Não. Ela canta aquele tipo de música? Porque eu gosto daquele tipo de música, aquele tipo de cântico. Uma visão de gratificação. Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não tá bom. Então a nossa cultura tem nos pressionado a servirmos a Deus de maneira equivocada e errônea. E segundo o reverendo, nós estamos sendo treinados pela cultura a pensar que nossa relação com Deus, ela deve ser baseada em nossos gostos pessoais. E é por isso que a perseverança, ela é essencial para o nosso crescimento. Porque viver para o Senhor é um compromisso diário de resistir a essas tentações da cultura. A essas tentações de ensinos do diabo, de Satanás, ensinos errôneos que nos distanciam do Evangelho. Nós somos chamados a perseverar, a sermos perseverantes nas verdades eternas do Evangelho. E no fim das contas, o contexto do apóstolo Pedro, ou o motivo pelo qual o apóstolo Pedro ele escreveu essa epístola era a mesma. Ele estava combatendo os falsos mestres. E os falsos mestres pregavam um falso evangelho. E esse falso evangelho dizia assim: não, na verdade você pode praticar todo tipo de ato imoral. É isso, esse é o contexto dos falsos mestres que o apóstolo Pedro estava tentando combater aqui. Mas ele nos mostra que perseverança é resistir às tentações de um evangelho estranho. Por isso, algumas perguntas para a gente refletir. Quais ideias ou modos de pensar ao seu redor têm feito você questionar ou enfraquecer a sua fé? O que você faz quando sente que o mundo ao seu redor está empurrando você para longe de Deus? Onde você sente que precisa de mais força para não deixar levar pelas influências que tentam afastar você de Jesus? As respostas a essas perguntas deve fazer você entender que precisa de uma coisa só: perseverar. Olhar para o Evangelho
como a única fonte confiável da verdade divina e perseverar no Evangelho. Meus irmãos, um cristão que ele se mantém firme contra as influências que buscam desviá-los de sua identidade em Cristo, esses chegarão ao fim da sua caminhada quando Jesus voltar. Esses chegarão ao fim. Porque eles vão chegar ao fim pelo poder da graça de Cristo. Mas um cristão que não persevera, na verdade nunca foi um cristão. Porque perseverança é característica daqueles que estão em Cristo. É necessário perseverança contra as influências de Satanás. A segunda lição sobre como acontece o nosso crescimento é que devemos acrescentar à perseverança a piedade. Piedade. O que é piedade? Esse é um outro elemento essencial. Estava aqui. Esse é um outro elemento essencial, irmãos. A piedade está lá no versículo 6. Piedade é respeito por Deus. Piedade é o temor que um filho tem de desagradar o seu pai. Isso é piedade. A piedade, ela é uma característica essencial da vida do cristão. Porque nós reverenciamos a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Então, se não existe reverência a Deus, se não existe medo de desagradar a Deus, não existe gratidão pelo que Ele fez por nós. Piedade é um elemento essencial, é um outro elemento essencial da vida cristã. Se acrescentar a piedade em nossa relação com Cristo, somente um verdadeiro cristão pode realizar. Porque somente verdadeiros cristãos desejam absolutamente a Deus. Somente verdadeiros cristãos desejam honrar a Deus acima de tudo. Somente pessoas que experimentaram a salvação em Cristo. Somente um verdadeiro cristão que experimentou a salvação em Cristo pode olhar para Deus e falar: eu tenho medo, eu até te desagrado, mas eu tenho um profundo medo de desonrá-lo. Um cristão, ele se enche de piedade, porque ele deseja, como um filho que foi adotado, ele deseja profundamente, ele deseja intensamente fazer tudo que o seu pai manda, por gratidão, por um intenso amor. Isso é piedade. Nós podemos usar como exemplo o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele profetizando sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos, ele disse o seguinte, lá no capítulo 26, versículo 29 do seu livro: com a minha alma te desejei de noite. E com o meu espírito dentro de mim, eu te busco diligentemente. Porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías está ensinando que a verdadeira piedade, ela nasce de um coração que deseja uma relação de intimidade com o Senhor. Ele diz lá no primeiro verso: com a minha alma te desejei. Com a minha alma te desejei de noite. A verdadeira piedade, ela nasce de um coração assim, que deseja profundamente a Deus.
E é desse desejo de estar com o Senhor, de desejar o Senhor acima de tudo, é que nasce então a prática da piedade. Porque é o que ele diz na parte B do versículo. Eu te busco diligentemente. Percebe? Um coração piedoso, ele não faz as coisas como alguém que não conhece ao Senhor. Alguém que tem práticas superficiais da religião. A pessoa levanta quando é necessário levantar, ela dobra os joelhos para orar, mas não tem desejo por Deus. A verdadeira piedade nasce de um profundo desejo pelo próprio Deus. Precisamos acrescentar piedade na nossa relação com Cristo. Porque é desse desejo intenso de Deus que nós vamos conseguir dizer: eu te busco diligentemente. É necessário fazer isso. Quer um exemplo? Com qual dessas seguintes frases uma esposa estaria mais satisfeita? Se o marido dissesse assim: passar tempo com você é a minha obrigação. Eu preciso fazer isso para não ficar com consciência pesada. Seria essa frase que a esposa se agradaria ou seria da segunda? Passar tempo com você me faz feliz. A minha alegria vem do quão incrível você é. Qual das duas opções uma esposa mais gostaria de ouvir? A primeira ou a segunda? Com certeza a segunda. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque o verdadeiro deleite é o que motiva. O desejo de satisfazer o outro é o que motiva o outro. E é exatamente isso ilustra o que é piedade. Porque o mesmo é verdade em relação a Deus. Deus não quer um relacionamento formal conosco. Deus quer um desejo intenso do seu coração por Ele. Deus quer que o maior prazer, a maior satisfação, o maior deleite que você tenha, venha dEle. Isso é viver de forma reverente e agradável a Deus quando Ele se torna a nossa satisfação, o nosso maior desejo. Porque o nosso crescimento, meus irmãos, ele acontece então quando colocamos a piedade em prática, buscando a Deus com sinceridade, fazendo dele a nossa maior satisfação. O que eu quero dizer é que quando você tem satisfação em Deus, você vai intensamente querer fazer de tudo para agradá-lo. É isso que nós precisamos entender. Somente assim, com verdadeira piedade, é que nós podemos crescer em maturidade no nosso relacionamento com Deus. Em um livro chamado O Cristão na Montanha, não. O Vale da Visão, não. Thomas Watson é um pastor inglês do século 17. E ele tem um livro chamado, o nome do livro é mais ou menos esse, O Cristão e o Monte. O Cristão e o Monte. E nesse livro ele nos mostra o valor da meditação. Parece que meditação vem da yoga, mas não. A Bíblia fala sobre meditação. E é por isso, essa é a razão do seu papelzinho aí, tá? O Thomas Watson, ele trabalha as seguintes questões sobre meditação, que é uma coisa que por vezes nós nem passa pela nossa cabeça, né? Nem passa. Nós vamos da oração à leitura bíblica sem passar pela meditação. E ela está exatamente aqui. Ele trabalha a seguinte ideia. A meditação é uma prática que nos ajuda a viver essa piedade. Meditar é o momento de nos afastarmos dos pensamentos do dia a dia. Assim como ao procurar a Deus, devemos nos distanciar das preocupações dos assuntos do mundo.
Para isso nós precisamos então, primeiro, deixar de lado as preocupações do dia a dia e esquecer os pensamentos sem importância. A verdadeira meditação, ela trabalha esses aspectos. E ele continua, meditar é também pensar com atenção sobre Deus. É exatamente aqui o ponto central. Nós lemos a Bíblia e nós oramos. E aí por vezes a gente fala assim, mas eu não estou conseguindo, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. Mas eu acho que a gente precisa, na verdade, de meditar na Escritura. Está faltando isso para a gente, como crentes. Nós passamos os olhos pelas palavras quando lemos a Bíblia, mas nós não prestamos atenção sobre Deus. Nós não damos a atenção devida. E o autor, em algum momento do livro, ele vai falar sobre a prática do boi quando come. Ele rumina o alimento. Ele fica ali, ó. Eu estou falando disso, isso é meditação. E os salmistas frequentemente falam sobre meditar na lei de Deus de dia e de noite. Perdemos essa prática. Eu falei da semana passada sobre jejum. Perdemos a prática de, por que eu leio a Bíblia e não tenho deleite em Deus? Nós não jejuamos. Esquecemos a prática de meditar na palavra de Deus. A gente lê, a gente passa os olhos na Escritura. Mas por vezes falta ruminar a Escritura. Falta nos deleitar em Deus, fazendo que Ele seja tanta satisfação que nós temos nele, a ponto de nós esquecermos os problemas. A ponto de nós esquecermos das distrações. Eu estou falando disso, isso é meditar. Será que nós estamos nesse nível ou precisamos chegar lá? Não se trata de ter pensamentos passageiros. Meditação não se trata de ter pensamentos passageiros, meus irmãos. Meditação se trata de fixar a mente nas coisas de Deus. Exemplo, Maria, em Lucas 2,19, quando ela disse, guardava todas as coisas, ou todas essas palavras, meditando no coração. Ela ruminava as promessas de Deus. As promessas de Deus verdadeiramente conviviam com ela a partir do momento em que ela conheceu o que Deus desejava para ela. Isso é meditar. Então meditar é diferente de ler a palavra de Deus, e meditar é diferente de oração. Meditar complementa todas essas atividades. E é uma prática esquecida por nós, mas é um desafio que eu faço a vocês. Como? O modo pelo qual nós podemos cultivar piedade, satisfação verdadeira no próprio Deus. E eu quero ser um testemunho dessa satisfação. Eu espero que você também testemunhe de que a partir dessas práticas da verdadeira vida cristã, você possa, sem dúvida alguma, crescer e dizer, agora eu tenho mais satisfação em Deus do que antes. Amém? O autor termina dizendo o seguinte, que ao meditar, podemos abrir nosso coração para as verdades eternas que encontramos em Deus. Isso nos ajuda a curar nossa alma e nos afastar das coisas do mundo. Então acrescente isso. Acrescente isso na sua vida cristã. E esse é um desafio para nós. Você recebeu aí um papel. E esse papel, ele é um passo a passo de como você pode ter essa meditação, esse momento de meditação. E eu espero que você, a partir de amanhã, já coloque em prática esse exemplo que você pode usar, tá bom? Como um desafio para nós. Para concluir, nós vamos relembrar o seguinte: o que é perseverança? Um cristão que se mantém firme contra as influências que buscam desviá-los de sua identidade em Cristo chegarão ao fim de sua caminhada cristã.
porque chegarão pelo poder da sua graça. Isso é perseverança. Mas um cristão que não persevera, na verdade, nunca foi um cristão. O que é piedade? Piedade é buscar a Deus com sinceridade e fazer dele nossa maior satisfação. Vamos orar? Agradecendo a Deus por mais um tempo onde nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua palavra, mas também a oportunidade de obedecê-lo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai amado, nós pedimos ao Senhor que transforme a nossa vida. Ou melhor, que continue a transformar a nossa vida. Senhor Deus, que por meio da perseverança nós podemos ser cristãos que continuam dia após dia, com a força do Espírito Santo do Senhor, perseverando nas verdades do Evangelho. E nós pedimos também ao Senhor que por graça e misericórdia o Senhor nos ajude por meio do seu Santo Espírito, nos guiando e nos fortalecendo, nos levando à verdade em Cristo Jesus, a verdadeira piedade, a verdadeira satisfação, o verdadeiro deleite no que o Senhor é. Assim, Senhor Deus, por meio da sua palavra, ou confiando que a sua palavra é a verdade, que quando ela aplicada e praticada, nós amadureceremos. Nós pareceremos mais e mais com o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele, pois somos criados à sua própria imagem, pois ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus eterno, Cristo Jesus. Nós queremos continuar crescendo e que a verdadeira piedade destrua a falsa piedade e que a perseverança destrua a falta de perseverança em nossas vidas, para que nós possamos entregar as nossas vidas como uma oferta agradável ao próprio Deus em Cristo. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.